Turma, sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio do podcast Conectar Agrocast. E hoje, antes de eu começar a falar aqui com a nossa convidada, eu vou falar de 3 assuntos que eu vi na mídia aí. 2 assuntos relacionados ao agro, um outro relacionado a todo mundo. E por que você vai falar isso? Sei lá, porque o podcast é meu, eu falo o que eu quiser. Não tem problema, ninguém manda em mim, só minha produção, mas minha produção deixou eu falar, então eu vou falar. O primeiro é da capivara filó. Capivara filó me lembrou uma história. Quando eu morava em Curitiba, eu tava lá na... sei lá, que sério, eu tinha uns 15 anos, e eu tava andando na rua e veio por trás um cachorro e mordeu meu calcanhar. E daí eu fui pro hospital tomar injeção antirrábica, não sei o que, e nisso o médico que tava me atendendo falou assim: Curitiba é a única capital do país que o maior número de mordidas não é por cachorro. Eu falei, não é? Pelo quê? Ele falou, por capivaras. Porque tem muita capivara e as pessoas acham que ela é boazinha e vai passar a mão e a capivara vem e te morde, né? Bom, mas o que isso tem a ver com a história da filó? Nada, eu só acho que a filó resolveria fazer um bom churrasco de capivara, né? Comia o Ibama, comiam as pessoas, comia o dono da capivara. A capivara tem bastante na rua, né? Sei lá, se fosse uma arara azul, tamanho da bandeira. Porra, capivara. Bom, outro assunto que eu falo aqui hoje também, esse ligado ao agronegócio, foi a repercussão que teve lá na AgriShow, em que por conta da presença do ex-presidente Bolsonaro, houve então o desconvite ao ministro da Agricultura do atual governo, né? E isso foi, né, a mídia talvez veiculou isso como uma falta de diplomacia e etc. Mas espera aí, né, independente de acertos ou erros, tivemos lá um ex-presidente que, fazendo ou não, ao menos o discurso dele abraçou o agronegócio, andava abraçado em trator, falava bem do produtor rural, ajudou o produtor rural a ter mais segurança, seja segurança jurídica ou segurança física mesmo, com as suas decisões. E de um outro lado temos um governo que se abraçou ao MST, chamou o MST de seu exército. Bom, queriam o quê? Tapete vermelho? Queriam abraços e chamegos? Queriam diplomacia? Eu acho que a postura tem que ser exatamente essa. Na minha opinião, na minha singela opinião, tá na hora do agronegócio. Me desculpe a mulher aqui presente, mas eu não vejo outra expressão que seja botar o pau na mesa. Mostrar quem é que manda, mostrar da onde que vem a grana, mostrar quem é que sustenta. E acho que sim, cada vez mais forte uma bancada, pessoas que defendam isso, inclusive de forma política, envolve muito mais do que isso, né? E o terceiro assunto que eu falo, esse assunto que eu falo só rapidamente, se vocês puderem, hoje estamos fazendo essa gravação na terça-feira, e me parece, agora há pouco, vi alguma notícia de que aquela PL das fake news estava para ser votada aí nas próximas horas. Talvez quinta-feira, quando vocês assistam isso, já esteja votado. Mas se você não se interessou pelo assunto, dá uma olhadinha lá, acredito eu, não só pelo meu conhecimento político, mas um pouco do meu conhecimento de direito, de que se a ideia é combater fake news, já existem formas na lei de fazer isso. Tem injúria, difamação, calúnia, inclusive de forma rápida, através de medidas liminares. Então, essa história de combater fake news não é isso. Isso é uma censura velada e pode ser que, inclusive, isso chegue aqui. Chegue aqui, não exclusivamente no meu podcast, mas nos podcasts. Bom, se informem. Voltando ao meu dia de hoje, novamente, é um prazer inenarrável ter a nossa primeira convidada estrangeira, e hoje pensamos aqui, né, quando a gente discute com a produção, ver quem que a gente vai convidar e etc. Quando surgiu a ideia de trazer alguém ligado à produção de leite, na hora me veio. Bom, primeiro, da onde? De Castro, lógico, né? Produção de leite, tô falando de Castro. Segundo, uma pessoa que eu conheço, estudamos junto, fizemos um MBA em agronegócio juntos e é um grande prazer tê-la aqui no nosso podcast. Seja bem-vinda. Obrigada. Patrícia Gardinal, a qual eu já tomo a liberdade de chamar de Pati daqui pra frente. E, Pati, já de arrancada, assim, como eu costumo fazer com os nossos convidados aqui, conta um pouquinho lá de quando a Pati sujava os carcanhar no barro lá quando ela era pequena, a Patizinha. Então, pessoal, primeiro de tudo é um prazer estar aqui. Falar de vaca, falar de agronegócio é algo que eu gosto, é algo que eu vivo. Quando o Arthur me convidou, foi uma honra aceitar pra gente estar aqui trocando essa ideia e conversando sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Patrícia Gardinal, todo mundo me chama de Pati, então fique à vontade. Fique de Pati. Eu sou natural de Castro, criada em Piraí do Sul, que é do ladinho ali de Castro. No Abapã ou não? Não, Abapã é Castro. É Castro ainda, achei que era Piraí já. Não, eu sou criada ali em Piraí do Sul, um bairro chamado Campinas, né?
E nascida e criada no meio das vacas, no meio da propriedade rural. Desde criança, a minha vida era isso, ia para a escola na cidade, né? Tinha aula ali e voltava, passava o dia na fazenda. Então, acho que tô vivendo ali, sempre vivi, né? Ao decorrer da história, eu vou contar um pouquinho da minha história, mas desde sempre no meio das vacas, criada desde pequena. E então, assim, isso não chegou, essa situação de hoje estar lidando, né, ligada à produção de leite, isso não caiu no colo, isso simplesmente foi é a tua história mesmo, Sim, né? Os meus avós, né, tanto paterno quanto materno, sempre vieram do agro, né? Naquela época não falava em agronegócio, falava em chácara, sítio, era uma colônia, era uma produção de subsistência, né? Então eles cultivavam a vaquinha ali para matar e ter carne para o decorrer do ano. Só pro gasto. Só pro gasto, plantavam ali verdura, abóbora, mandioca, enfim, né? E a família paterna do meu pai também sempre trabalhou, só que a família paterna já trabalhava para fazendas, então eles trabalhavam em propriedades um pouco mais tecnificadas, né? O meu avô trabalhou a vida inteira para uma única fazenda, né? Então, basicamente, a vida inteira dele ele trabalhou para um único patrão, como a gente costuma falar aqui no interior. E eu nasci numa propriedade de leite. Não, numa propriedade de leite, né? Foi no hospital, nasceu e voltou, né? Mas, eu nasci junto com as vacas, ali no meio. Não. Quando meu pai foi... minha mãe foi para eu nascer ali, que estava perto do parto. O meu pai precisou ir no vizinho de cavalo para chamar o meu avô para pegar a caminhonete da fazenda para me levar para o hospital. Né? Então, naquela época não tinha telefone, não tinha nada, não tinha nem telefone fixo. Então, foi assim, né? Que eu vim ao mundo. Primeiro, o pai teve que pegar o cavalo e ir lá. E assim, ó, é legal de você contar essa história, porque como eu já contei aqui no podcast, eu sou de Curitiba, né? Morei em Ponta Grossa, Guarapuava, um tempo, quando pequeno, mas né, nasci, cresci e me criei em Curitiba. Depois faz 9 anos que eu moro aqui em Irati, então que eu tenho contato com esse meio, etc. Você falar pra alguém da capital que, gente, né, foi ontem, né? Claro. Eu sou uma jovem senhora de 28 anos. Uma jovem de 28 anos que no parto, há tão somente 28 anos atrás, o pai pegou o cavalo e foi contar pra não sei quem. Gente, pra quem tá distante pensa, meu Deus, ela nasceu em 1912, pelo jeito. E não é. É assim aqui, né? Ainda há isso, né? Em algumas regiões não tão muito distantes, ainda é. Porque tem... Claro, hoje a gente tem internet nas fazendas, em algumas localidades, mas ainda a gente tem localidades que não tem internet, que não pega celular. Então, às vezes, você tem que ir lá no vizinho, que é mais alto, que tem uma torre melhor, para você conseguir ligar ali para alguém, né? Ou mandar uma mensagem e esperar chegar depois. Então, para quem mora na cidade, é algo muito distante, mas para nós que somos no interior é algo bem comum. Normal, né? Acontece todo dia. E profissionalmente, quando é que você foi aí, parou de ser, claro, trabalhar de alguma forma ali ajudando os pais sempre, né? Mas profissionalmente, remunerada por isso, né? Sim, então, só para contar um pouquinho da minha história, meus pais trabalhavam em propriedade de leite. Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente ficava esperando a minha mãe trabalhar ali na fazenda, a gente dormia em cima do saco de ração, e aí a gente veio embora pra cidade. A gente morava em Piraí, viemos para Castro. Fazendo bagunça com chimarrão, só pra variar. Normal. Aí o meu pai veio morar na cidade, a minha mãe passou a trabalhar na cidade, e eu com a minha irmã só estudávamos, né? Na época eu só estudava, tinha ali meus 11 anos. E com 14, 15 anos comecei a trabalhar na cidade. Fazia um bico numa loja aqui, um bico numa loja ali. Até que quando eu tinha quase 18 anos, 17 para 18 anos, eu trabalhei numa representação, né, que era de Guarapuava, da Nestlé. Então, a gente era distribuidor da Nestlé Laticínios. Então, o leite percorre a minha vida meio que desde sempre, né? Se não é pelas vacas, foi pela forma de distribuição. Eu trabalhei quase 2 anos, né, como comercial dessa distribuidora ali de Guarapuava, mas algo me dizia que eu precisava voltar para
pro agronegócio. Eu sempre gostei muito do agro. Na época eu queria fazer veterinário, só que Castro não tinha. O único curso que tinha, acho que era zootecnia, mas acabou fechando naquele meio tempo. E não dava para mim fazer veterinário, que era só em Curitiba, era muito contramão, não tinha como. Aí tinha um curso que o nome era Agronegócios, que era em Castro, no falecido INEC, que já fechou essas portas, acabou falindo depois da faculdade. E ela tinha uma grade voltada para pecuária, assim, como um todo, né? Então ela tinha uma grade, assim, um pouquinho mais técnica. Falei, bom, já que não vai dar para fazer veterinário, vamos para o agronegócio. Fiz. Aí, quando eu tava no agronegócio, comecei a buscar emprego no agro, né? Foi aí que eu entrei trabalhar numa fazenda no administrativo. Então, eu trabalhei nesse grupo por 7 anos e eu fazia toda a parte administrativa da fazenda. Antes da gente prosseguir, deixa eu parar aqui, porque tem um assunto que sempre me chama muita atenção, é um assunto que em outros momentos, não aqui no podcast necessariamente, embora aqui já tenha falado, mas na minha profissão, outros eventos que a gente fala, eu falo muito de gestão. Sim. E aí você acabou de me confidenciar que eu trabalhei 7 anos na administração de uma fazenda. Quando a gente vê fazendas em que o dono, né, o proprietário, o produtor, ele é o administrador, ele é o vendedor, ele é o piloto de maquinário, ele troca a roda. Então, fala um pouquinho de gestão desse tempo que você viveu lá, como é que era a gestão dessa fazenda, qual que era o tamanho, veja as informações aí que você pode nos dar, né, como é que era isso? Então, quando a gente fala em fazenda, a gente tem muito esse pensamento que é o proprietário que tem que fazer tudo. Só que quando a gente tem essa visão, né, quando o proprietário principalmente tem essa visão que ele precisa ser o ordenador, o tratorista, o comprador, o contador, ele não consegue fazer nada direito. Né? Então, todas as fazendas, pequena, grande, precisariam ter um sistema de gestão implantado nas fazendas, né? E isso é algo, assim, que sempre me interessou muito, porque a propriedade, seja uma fazenda agrícola, seja uma fazenda pecuária, a propriedade, ela precisa ter uma gestão como qualquer outra atividade. Empresa. Porque, assim, primeiro de tudo, muitas propriedades giram na casa de milhões. Sim. De milhares. E como é que a gente pensa em uma empresa, vamos pensar varejista? Como é que a gente pensa numa empresa varejista que gira milhões e não tem um sistema de gestão? Que não tem um contador, que não tem o pessoal do RH? Não existe. Não existe, é né? inviável. Mas, quando a gente pensa em propriedades rurais, no agronegócio, muitas vezes... É normal. Não tem. É mais, né? Hoje, assim, já tá um pouquinho mais implementado, né? Hoje as pessoas já têm mais essa visão, né? Que precisa de gestão, como qualquer outro negócio. Mas antes não era, né? Só que, assim, a atividade rural, ela é bem complexa. Por mais que achem que é só ir lá, subir em cima do trator e plantar soja. Não. Você tem vários fatores dentro, né, da atividade rural. Então, assim, você precisa ter um setor que pense do teu lado trabalhista, você precisa pensar nos teus funcionários, pensar em carga horária, né? Contabilidade também, gestão de custos, que era... Fala do jurídico. Jurídico, principalmente, né? Porque... Querendo ou não, você vai passar ali para os teus filhos, então você precisa ter, né, uma sucessão bem alinhada, né? Obrigado. Isso é... Aí eu já bato. Bem. Mas a gente precisa ter na fazenda, numa propriedade rural, uma gestão, principalmente gestão de custos muito bem apurada. Porque, assim, o que acontece? Muitas vezes o produtor rural tem na cabeça ali, eu preciso reduzir gastos. Corta gastos ali, corta gastos aqui. Só que às vezes não é inteligente, porque você precisa gerir custo. Então, às vezes, você precisa investir em algum produto melhor aqui, um defensivo melhor ali, enfim, para que aquilo te gere um retorno financeiro. Né? Então, e para isso, você precisa ter dados. Você precisa tabular números. Então, você precisa ter uma equipe que fale sobre isso, que esteja ali para que você, produtor, para que o produtor tenha tempo de fazer o que depende dele, né? Então, seria fazer negociações melhores para sua atividade. Então, você precisa saber delegar dentro da propriedade. Né? Como eu falei, até acredito que foi no nosso último episódio,
eu preciso ganhar mais, eu preciso fazer minha fazenda ser mais produtiva e ser mais lucrativa. Cara, não necessariamente ela precisa ser mais produtiva. Você não precisa ir lá e destocar mais um tanto para abrir. Não. Cara, você já pensou em afinar a tua gestão fiscal? Você já pensou em fazer uma recuperação de tributos? Sim. Você já pensou em, de repente, contratar um advogado para dar uma avaliada nos teus contratos e ver o que você está pagando de repente a mais? Então, assim, é a gestão que te diz, não é exclusivamente produzir. Não. Você pode ter uma gestão bem afinada que vai te fazer ser mais lucrativo, mas não necessariamente mais produtivo. Uhum. É porque tamanho de propriedade, número de animais, isso não quer dizer com lucratividade, né? Sim. Você pode ter uma propriedade enorme, plantar inúmeros hectares de soja, mas isso não significa que o teu custo final seja Sim. melhor, seja menor, no caso, Sim. na questão do custo, né? Então, assim, é muito importante ter essa gestão. E nessa fazenda que você trabalhou especificamente, como é que era? Assim, conta um caso prático pra gente de uma fazenda bem administrada, com gestão, o tamanho dela, como é que era? Então, e como é que era a gestão? Quando eu entrei nessa propriedade, ele era um grupo Uhum. familiar, que era o pai, né, fazendo a sucessão com os filhos. E era. Eu, na verdade, como ela era uma fazenda um pouco menor, que estava começando a se estruturar, na época eu trabalhava sozinha na parte administrativa e a gente tinha a parte de RH e de contabilidade. Fora daí. Fora da Era propriedade. terceirizados. Aham. Até o contador ele vinha até nós, mas eram terceirizados, né? Então a gente foi começando a estruturar aos pouquinhos, né? Foi implementando gestão de custos, gestão de índices zootécnicos também, que às vezes ali na correria não dava tempo. Então a gente começou a tabular esses números. E era fazenda só de gado leiteiro? Não, era agricultura e pecuária. Pecuária. Então a gente tinha gado de leite e daí também tinha a parte da agrícola, né? Uhum. Aí a gente, né, começou a estruturar essa gestão desses números, porque assim, as fazendas, por exemplo, falando em pecuária, muitas vezes tem ali o veterinário que vai 1, 2 vezes por semana, só que o veterinário ele também não tem tempo de chegar lá no sistema ou no caderninho, selecionar os números e começar a tabular. Uhum. Então a gente tabulava esses números para o veterinário, organizava a parte contábil para o contador e ia fazendo toda essa organização, né? Eu fiz um curso que me abriu muito a mente, muito o leque, que foi em 2016, que foi um MDA Uhum. em pecuária. Então, assim, ele é um curso da Clínica do Leite, eu acho que está ativo ainda, que ele é um curso voltado para os produtores, gerentes administrativos de fazenda, começar a tabular esses números. Uhum. Porque, assim, é muito fácil eu chegar aqui e o produtor tá me ouvindo, tá, mas eu começo por onde? Porque é tanta coisa, você não sabe por onde começar, né? E esse curso, na época, assim, deu um norte muito grande para mim, de começar a pensar por onde, né? Como eu falei, a propriedade de leite ela precisa ser tratada como uma indústria, da mesma forma como um grande varejo. Então, para isso, você precisa ter conversa com os teus funcionários, os teus colaboradores, o pessoal que está lá na ponta, que está lá tratando o animal. Então, esse curso, na época, ele me ajudou muito a dar um norte de nós, fazenda, né, organizar, ter reuniões quinzenais. Primeiro a gente começou, vamos ter uma reunião com o setor do bezerreiro. Funcionário que se diz é o peão. A turma, sim, que tá lá, né? A turma, gosto de falar turma. A turma, a gente fala muito a turma. É o rapaz que tá dando leite pras bezerras, é o que tá lavando os coxinhos, né? É o pessoal da lida que tá todo dia na fazenda. Então, esse curso, na época, ele ajudou muito. E ela abriu, foi a cooperativa Frisa que trouxe para os produtores na época. E ajudou muito abrir os produtores a olharem o negócio com essa gestão mais comercial. Só um pouquinho, Paty. Deixa eu pedir uma gentileza aqui para minha colaboradora, Cami, minha sócia. Cami, faz uma gentileza para mim. Você vai até a pia, tá? Vou te explicar. Você levanta a bomba o suficiente para cair um pouco desse chimarrão, porque a nossa fazedora de chimarrão oficial ela foi embora e eu tive que fazer e não acertei. Você faz essa gentileza para mim? Só dar uma levantada, se andar puxado na bomba, vai cair um pouco, beleza. Vem com um pouco menos, porque eu tô derrubando tudo na mesa aqui. Eu queria continuar tomando meu mate. Obrigado, Cami. Então, esse curso fez com que os produtores tivessem uma visão
Uhum. de ter uma visão de gestão sobre o negócio. E para ter uma ideia, assim, quantas vacas tinha e quantos alqueires era produzido a parte agrícola? Só pra gente ter uma ideia de quanto, mais ou menos do que a gente tá Eu falando. sou ruim de números, né? Mas eu acho que na época a gente trabalhava em torno que eram 2 propriedades de leite, quando eu iniciei. Acho que era em torno de uns 300 animais em lactação. E agora, quantos hectares? Tinha, acho que em torno de 1.500 hectares de área cultivada, se não me falha a minha memória. E assim, pergunto para as pessoas terem uma ideia de gestão, no sentido, peraí, tô pensando em dar um passo a mais ali na administração. O que eu vou precisar? Veja lá, a Paty era uma administradora e administrava já tudo isso. Claro, em algum momento vai precisando de mais mão de obra na administração, mas... tinha uma equipe também, né? Eu não trabalhava sozinha no escritório. A gente tinha uma equipe que a gente trabalhava todo mundo junto. Mas eu falo um pouquinho... Eu gosto de trazer a regra um pouquinho menos. Eu acho que se você for um produtor de leite com 40 vacas em lactação, e você tiver um funcionário, acho que você já tem que começar a trabalhar daquela forma de gestão. Você tem que pensar assim, em conversar com esse funcionário. Porque assim, Patrícia, mas eu converso. Eu sei, todo mundo conversa. Só que cadê aquele momento que você chega pro teu colaborador, pro teu peão ali e fala assim, viu, o que você precisa? O que tá legal? O que não tá legal? Como que a gente pode mudar a forma de trato das bezerras, por exemplo? Vão mudar o horário? O quê? Ter esse momento ali uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para que o teu colaborador saiba que ele pode chegar e conversar com você. Né? Vamos trocar ideia? Esse momento para que o colaborador pensa assim, não tô sendo chamado na chincha. É um momento assim para que ele chegue... E o cara tá todo dia na lida, é ele que tá lá, todo dia. Cara, o patrão perguntar pro cara que ele tá vendo com os olhos dele o que pode melhorar, é o melhor feedback que ele pode receber. Né? E muitas vezes ter gestão à vista, né? O MJ na época, assim, abriu muitos olhos, meus olhos, e você ter o gráfico de gestão. E quando eu falo gestão à vista, não é, Arthur, fazer 500... gráficos no Excel, cheio de firula, cheio de linha, gráfico com linha, coluna. Não. É ter um gráfico na parede onde você coloca o número de bezerras que morreu por mês na propriedade. Que o próprio colaborador fala, mês de... Deu certo lá, Camille? Pedi ajuda pra galera do Smack. Obrigado. Você é uma querida. Obrigada. Então, ter algo simples que o próprio colaborador ali da fazenda possa pegar, contar quantas bezerras ele perdeu naquele mês e colocar um pontinho, colocar um número. Porque isso faz com que ele se sinta presente, se sinta importante e ter gestão. Porque assim, é muito comum a gente chegar em fazenda, quantos animais você perdeu esse mês? Quantas bezerras você perdeu? Não sei. Não sei. Quantas mastite clínica você teve, que é um termo, né, que a gente usa? Não sei. Então, muitas vezes o produtor não sabe disso. Porque ele até sabe, tá lá no caderno, mas ele tem que ir lá, folhear o caderno, procurar, contar. Ele precisa das métricas para poder ter um parâmetro para saber se ele tá indo para frente ou para trás, né? Se num mês eu perdi 10, no outro eu perdi 12, opa, tô indo para trás. O que eu tenho que fazer para melhorar? Se você não tiver isso em dados... E aí você vai correr atrás de assistência técnica, né? Então, se você começa a ter dados, você começa a identificar um problema, aí você vai atrás dos consultores técnicos, dos veterinários, das empresas que têm a parte de gestão técnica, né? Então, aí você consegue ter um norte, saber onde eu estou e para onde eu quero ir, e daí você procura ajuda, né? Sim. Seja nas cooperativas, seja em curso no Senar... E tantos outros meios que a gente tem, né, de correr atrás de ajuda, né? E é verdade que você não chama a teta de vaca de teta e tem que chamar de teto? Teto. Teto. Aí, ó, serve aí de cultura. Teta de vaca não é teta, é teto. Aprendam com a gente aqui. É teto, a gente chama de teto. E assim, ó, tem um negócio também da produção de leite que eu acho muito... diferente pra mim, que não sou do meio. O meu sogro, ele cria boizinho assim, né, pra
vender, mas é pouca coisa, né? E ele tem lá os parentes dele que criam vaca de leite, e toda vez que nasce um machinho, ele ganha de presente. Porque para eles não tem função nenhuma, gente, um churrasquinho daquele ali, vai lá pro sogro, o sogro engorda e daí Sim. nós vamos pra frente. Falando um pouquinho nesse assunto, é algo que é bem polêmico, né? Teto? Não, os filhotinhos. Ah, tá. Né? Hoje, por exemplo, muitas propriedades utilizam um sêmen sexado, que é um sêmen que ele é manipulado artificialmente, né? Não fugiu o termo, mas enfim, ele é manipulado, esse sêmen, para que tenha maiores chances de nascer uma fêmea. Porque para propriedade de leite, você ter um macho não é tão interessante economicamente. Sim. Você acaba vendendo para criadores. Hoje tem alguns grupos de recria que criam esses machinhos para comercializar como carne. E até porque a raça da vaca para dar leite não é a mesma que vai dar carne. Não então é tão acaba interessante. Mas a gente tem, né? As cooperativas, as propriedades já estão se preocupando com isso. Então ela acaba utilizando ali o semissexado, muitas vezes para aumentar o número de animais fêmeas, né? E diminuir a quantidade de macho. E desses machos vão para recria, para serem engordados e para o açougue futuramente. Enfim. E pro meu churrasco, né? Paty, deixa eu te pedir uma licença um pouquinho. Sempre o horário preferido é o horário que o Marcão bate na porta, com a Smack Sabores. Nós hoje pedimos um suco, a Paty pediu um suco de abacaxi com água de coco e o meu é de laranja com morango. Produção, lindo sucos de vocês ali também. O que é da produção? Uva e melancia. Nossa, uva e melancia tá muito bonito. Gente, além de bonito, é muito gostoso, como a gente vem mostrando aqui em todos os episódios. Cheguem aqui, Rua da Liberdade, número 740, no centro de Irati, no Conecta Hub. Aqui no fundo você encontra o Marcão, atendendo sempre com muita alegria e satisfação. Às vezes não tanto, mas normalmente, né? E além de tudo, muito gostoso. A simpatia do pessoal também vale o... Tua simpatia, Marcão, tua simpatia. Obrigado de novo. E ainda bem que o suco chegou, porque o chimarrão do Arthur tá meio pesado, então, né? A gente, como é um podcast muito rico, a gente tinha uma funcionária aqui que fazia pra gente o chimarrão. Ela não veio o meu. Hoje foi o meu, mas eu não me acertei. Ainda bem que a gente tem a Smack pra salvar a gente aqui hoje, né? Paty, e voltando, né, mais ou menos nesse assunto, né? Só um adendo aqui, o nosso Vedamir da Smack disse que vaca não dá leite. Tem que tirar. Concordo. Vai chegar nesse assunto. Falarei de teteiros agora. Então, beleza. Tá. E aí, também, justamente nessa parte que... Vamos entrar, né? Você estava falando agora sobre sexagem de sêmen para aumentar a produtividade. Sim. Há uma tecnologia gigantesca envolvida nisso. Eu acho que você consegue tirar o leite da vaca desde a tua... Você tem lá uma vaquinha que você vai lá e ordenha ela manualmente. E tem o grande produtor que faz tudo isso de uma forma extremamente tecnológica. Tem um leque gigante disso. Aí um pouco é pergunta minha para entender e outro... Tá. Até que ponto essas tecnologias são acessíveis pro produtor médio, né? O que é o mínimo que dá pro cara ter? E até onde vai esse planeta da tecnologia... na vaca leiteira? Então, eu gosto muito desse assunto, porque assim, não existe receios hoje. Hoje a gente tem tecnologias enormes, que nem a gente falou, só que são tecnologias muito acessíveis, né? Quando a gente fala de um semissexado, ou um produto de limpeza, ou uma máquina de ordenha, a gente tem equipamentos e produtos para o pequeno produtor que tem lá 10 vacas, pro grande que ordenha 1.500 vacas por dia. Então, assim, no meu ponto de vista, é mais um preconceito, uma falta de informação em onde saber, procurar, onde correr atrás, do que não ter acessibilidade, né, dessas tecnologias. E tá, Patrícia, mas muitas vezes a tecnologia é cara, o produtor pequeno não tem tanto dinheiro para investir. Mas nem sempre é assim que acontece, né? Às vezes o produtor pequeno, ele consegue ter tecnologias, fazer investimentos que vai deixar ele muito mais rentável
economicamente que um grande produtor, às vezes. E entra a questão da gestão. Se você tem uma gestão, você consegue buscar um crédito. O crédito rural, acredito que seja ainda o melhor crédito, o crédito existente no mercado brasileiro. Você consegue crédito para comprar esse maquinário. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem tecnologias. Vamos falar um pouquinho de máquina, que é algo que eu gosto. A gente tem robôs que ordenham os animais 100% sem precisar colocar mão humana, né? Uhum. Sem mão de obra humana. E, Patrícia, nosso robô para ordenhar vacas para propriedade de 1.500 animais, 2.000 animais. Não. A gente tem propriedades com 70, 50 animais que ordenham de forma automatizada, né? Então, assim, às vezes, saber onde procurar. Às vezes numa cooperativa, às vezes com maquinário usado, né? Então, não sei se existe esse mercado de maquinário usado. Existe também. Então, às vezes, saber aonde procurar e saber o que a propriedade quer. E as tecnologias estão aí e a gente tem que usar elas mesmo, né? Bom, né, continuando nesse mesmo assunto, aqui também é um assunto que eu gosto, acho legal de ouvir, de aprender. E aí entra quanto que ganha. Bom, a gente, né, mensurar, não precisamos mensurar, né, mas assim, pra gente ter uma ideia mais ou menos, o ganho que o produtor vai ter na qualidade, o ganho que o produtor vai ter na quantidade disso, e aí entram também algumas questões sanitárias, que eu acho que pro leite dele ser vendido para alguns players aí que paguem um pouco a mais, ele precisa que seja automatizado, né? Isso. É que, na verdade, assim, quando a gente fala em qualidade do leite, a gente tem alguns índices que a gente precisa atingir para que a gente tenha, né, uma negociação melhor, uma bonificação melhor. É possível ter qualidade de leite, sim, com balde ao pé, por exemplo, que é uma das tecnologias mais simples, e também com uma ordenha com um carrossel, que é uma rotatória com 1.500 animais. Você falou assim, a tecnologia balde ao pé, parece que é tipo um negócio de fora, mas não, é o balde no pé, isso, balde no pé, entendi. Aquela tecnologia balde ao pé, parece que é chique, não, é o balde no pé mesmo. É o balde no pé, que é aquela maquininha ali, individual, que você vai mudando, né, ordenha essa vaca, você muda o balde, ordenha a outra vaca, e assim vai indo, né? Quando a gente fala em qualidade do leite, é possível, sim, ter em qualquer estilo de produção, né? Depende muito mais da fazenda, da organização, higiene, são vários fatores, mas é possível, né? Então, o que muitas vezes acontece, falando em produtividade, pro produtor, às vezes, se você consegue produzir um pouco de leite a mais, fica melhor dele negociar com o laticínio, ele consegue ter um poder de barganha um pouquinho melhor, né? Sim. Então, assim, se eu tenho 10 vacas e se eu tenho 50 vacas em produção, eu vou ter um poder de negociação melhor com o laticínio, conseguir vender o meu leite um pouquinho mais caro, né? Mas, quando a gente fala em qualidade, esse, sem dúvida, a gente consegue ter um leite de qualidade em qualquer sistema de produção. Seja ele em freestall, que é aquele fechado, que as vaquinhas estão deitadinhas na cama, seja a pasto, né? Então, a gente consegue qualquer sistema de produção, qualquer sistema de ordenha, a gente consegue ter. Mas, claro, quanto maior, melhor produtor, mais fácil ele consegue negociar e ter um preço melhor lá na frente. E há vida para o produtor de leite fora das cooperativas? Sim. Como é que é o mercado nisso? Qual que é a vantagem, as desvantagens de ser um cooperado, não ser, distâncias geográficas de cooperativas, como é que é isso? Hoje a gente tem mercados muito grandes fora das cooperativas, tem laticínios que pagam muito bem também. A cooperativa, eu vejo na minha região que os produtores gostam muito de ter cooperativa pelo senso de cooperação. Você já tem a loja agropecuária ali junto. A cooperativa briga por você em preço de mercado, preço do leite, em preço dos insumos. Mas assim, que nem eu hoje atendo propriedades que são via cooperativa e propriedades que são via laticínio. Isso depende muito, assim, da região também, porque eu tô localizada numa região que o cooperativismo é muito forte.
tem essa cultura do cooperativismo que eu gosto bastante também, que é todo mundo trabalhando, pensando no nível de qualidade de leite, a cooperativa brigando ali para você atrás de um preço melhor nos teus insumos, né? Então, tem mercado para os dois tipos, para quem gosta de cooperativa e para, às vezes, aquele produtor que está muito longe geograficamente da cooperativa, também tem laticínios que remuneram muito bem também. Então, meio que independente, né? E hoje você trabalha, eu quero que você fale da empresa que você trabalha e o que é o teu trabalho. Então, hoje eu voltei pro lado comercial, então eu sou consultora de vendas e eu trabalho no Grupo Energia, que fica situado em Castro, e eu sou representante, né, junto com o Grupo Energia, a gente é representante da Delaval. A Delaval é uma empresa de equipamentos de ordenha e de produtos de higiene, que está há mais de 140 anos no mercado. Nossa. A gente completou agora 140 anos. Uhum. Então, falando um pouquinho de história, quando a gente dá um Google lá e coloca a primeira desnatadeira... Propaganda aqui que nós estamos fazendo aqui para De Delaval. Delaval? Chegou na hora do jabazinho. Do jabazinho. Então, quando a gente fala, a gente coloca lá no Google a primeira desnatadeira, que era literalmente desnatar o leite, né, de forma de equipamento, a Delaval foi pioneira. Então, a Delaval está aí há 140 anos no mercado. Nós, Grupo Energia, já estamos representando a Delaval já faz quase 10 anos, em torno de 10 anos, e a gente é representante aqui na região, que Irati também, região de Castro. Então, hoje eu faço a parte de comercial voltada para a qualidade do leite. Então, hoje eu trabalho na qualidade do leite. Mas aí, o que é, assim, você apresenta qual é o tipo de produto, qual é o tipo de... Né, o que vai caber lá para melhorar a qualidade do leite, isso? Porque assim, a gente trabalha, nós temos a parte de detergentes, que vai limpar o maquinário mesmo, né? Seja, vamos pensar em linha canalizada, né? O leite sai da teteira, vai lá, para lá no tanque, através da linha canalizada. A gente precisa de um produto para que remova aquela gordura, aquela proteína que estava ali no leite, né? Então, a gente trabalha com essa linha de detergentes para limpeza. E a gente trabalha também com desinfetantes, né? Para os tetos. Aí, ó, teto. Tem gente que chama de teta também, né? Também não vamos mas brigar agora por causa só disso. o teto. Então, a gente trabalha com desinfetantes que fazem a higiene do teto antes e após a ordenha. Então, para quê? Para que esse desinfetante, a gente limpa o teto, ele fica um teto desinfetado, sem micro-organismos, para a hora que a gente coloca a teteira ali, o leite seja ordenhado num teto limpo. E depois também para prevenir algumas doenças, né? Que são as nossas mastites que a gente fala no dia a dia, né? E essa qualidade, vocês conseguem aferir meio que instantaneamente ou não? Isso é depois o produtor que vai vir contar para a pessoa, melhorou, não melhorou? Porque assim, quando a gente fala em qualidade do leite, eu, Patrícia, no meu dia a dia, a gente fala em 2 índices. Vou falar um pouquinho técnico só para introduzir. Não, fale que legal. A gente fala de CCS, que é contagem de células somáticas, e CPP, contagens por placa... Oh, meu Deus, CPP. Vai cortar isso depois? Código de Processo Penal. O meu seria isso. A gente fala CBT, que era o termo antigo, né? Contagem bacteriana total. Ou CPP, contagem por placas. Pode pegar teu celular e olhar, depois o João corta, não tem problema. Não, é contagem por placas. Tá. Uma qualquer coisa da... Contagem por placas, bom. Então a gente... João, depois você adequa aqui, tá? Dá uma adequada aí, porque vai ficar muito feio. O assunto é legal, só você vai depender do nosso produtor agora. Vai ficar muito feio. Então, peraí, agora você vai falar assim, nós nos baseamos em... Tá, vai lá de novo. Dá pra voltar, então? Sim. Tá. Então, quando a gente fala em qualidade, a gente fala em CCS, que é contagem de células somáticas, e a CPP, contagens por placas. A CPP é a quantidade de bactérias no leite. Então, a gente precisa que esse leite seja para segurança, para chegar lá na nossa casa, a gente tem um valor de referência, né? Que o pool, que é na nossa região, trabalha, que o Ministério trabalha para que a gente tenha um leite seguro.
Uhum. né? Então, a gente trabalha muito esses dois índices, né? Que é CPP e CBT. A CPP, ela está muito mais relacionada à limpeza do equipamento, limpeza do ambiente, limpeza do animal, e a CCS, a saúde no animal. Uhum. A CCS é como se fosse, Arthur, para você entender um pouquinho, é como se fosse os anticorpos que entram no leite, que caem ali no leite, né? Que eles estão protegendo a vaca, né? Uhum. Pra gente ser bem ilustrativo, né? Como se fossem os anticorpos. Então, quanto maior é essa CCS, mais anticorpos tem, significa que a glândula mamária, o úbere da vaca está enfrentando alguma doença, Então né? ele tá com problema, ele Tá com tá, problema. a vaca tá soltando mais Soltando mais anticorpos para anticorpos. batalhar contra alguma coisa ali no teto. Exatamente. Aham. Então a gente trabalha muito com esses dois índices. Só que não é algo que eu vou na fazenda, a gente vai, como eu tenho todo um corpo técnico atrás disso, né? Eu tenho uma pessoa especializada em qualidade de leite, eu tenho meus técnicos que fazem a parte de equipamento. Eu não vou com todo mundo na fazenda e sair de lá resolvido hoje. Uhum. Não, é um processo longo, são multifatoriais, mas que a gente trabalha sempre para auxiliar o produtor para reduzir esses índices, né? Uhum. E as cooperativas, alguns laticínios, bonificam o produtor Pela por qualidade. esses índices. Quanto mais qualidade, maior a bonificação. Deixa eu fazer um desafio para minha produção aqui. Produção, agora é a hora do Faustão, se vira nos 30. Eu queria que você encontrasse pra gente, ali no YouTube, internet, alguma coisa, depois jogasse aqui, uma pergunta que a Anitta fez sobre as vacas. E a Paty vai responder. Que é a Anitta perguntando, gente, como é que a vaca vai dar leite? Que ela e ela fez uma pergunta mais ou menos assim. Produção, você consegue achar isso pra gente? E a Paty vai fazer a resposta aqui. Respondendo a Anitta, vai se chamar o quadro. Consegue, produção? Conseguimos. Então tá bom. Entrando então já nesse assunto aí, existe um movimento anti-agro, né? Que a gente vê esse movimento principalmente nas cidades grandes, midiáticos, etc. Porque é o pum da vaca que acaba com a camada de ozônio, porque vocês maltratam a vaca, porque, bom, toda aquela série, todo aquele papo, aquela ladainha, que eu não vou nem chamar de ambientalista, é só um metido, ele acha que é ambientalista, mas ele não tá preocupado com o meio ambiente, porque senão, o primeiro lugar que ele reclamaria é da cidade dele, né? Filma uma fazenda que você trabalhe e filma o centro da cidade de Curitiba. Me diga, onde que é pior para o meio ambiente? Bom, então ele de fato não está brigando pelo meio ambiente, ele é só mais uma massa lá que a ideologia carrega para um lado lá e ele acha que está fazendo alguma coisa muito grande. Então, conta pra gente um pouquinho da qualidade de vida dessas vacas. Como que é numa fazenda séria de produção de leite? Como que é o cuidado com a vaca? Então, primeiro de tudo, um animal estressado, um animal doente, não produz. Ponto. Então, as propriedades, sim, hoje pensam muito em conforto animal. A gente pensa em que o animal tenha um lugar para deitar, comida de qualidade, água fresca, ele tem o seu descanso. Então, quando a gente fala em conforto animal, a gente está preocupado no conforto animal, sim. Eu, por exemplo, eu vendo um coçador para as vacas. Uhum. Você já deve ter visto lá no meu Instagram, mas enfim. Ele é literalmente um coçador que a vaca vai lá dar uma coçadinha nas Eu costas. queria um desses pra mim. Eu também me queria. coçar as costas. Eu também queria. Eu queria ter os das bezerrinhas que eu queria colocar um lá em casa pra mim e pros meus cachorros. Mas é literalmente um coçador. Pra quê? Vai deixar o animal mais tranquilo, mais confortável. Ele levanta, vai na água, dá uma coçadinha ali nas costas, volta, deita. Vai ser ordenhado. A gente sempre fala que a gente quer uma ordenha segura, confortável para o animal, né? Higiênica. Então, assim, as propriedades pensam sim, o produtor rural pensa sim em qualidade e de vida para esses animais e conforto. Porque, primeiro, é a vaca que paga o meu salário, que coloca comida na mesa lá em casa, que coloca comida na mesa do produtor, né? E de todo mundo que depende dessa cadeia. Então, assim, existem propriedades que não pensam nisso? Infelizmente, Infelizmente existem. Da mesma forma que existem colaboradores que não se preocupam
com isso. Existem maus advogados, Infelizmente. existem maus produtores, tem maus produtores. Existem. Existe, mas não é a realidade do produtor rural, da grande maioria. A grande maioria está preocupada em qualidade, em ter um animal sadio, um animal confortável, que ele possa produzir leite, né, de forma tranquila. Então, assim, os produtores investem nisso sim. Claro que aumenta a rentabilidade da fazenda, com certeza, né? Porque se a gente tem, lógico, se a gente tem um animal num lugar insalubre, com barro, sem conforto, sem sombra, Doente. esse animal vai ficar doente, já não vai comer, porque às vezes ele, né, ele tá muito longe da comida, ele não vai comer, logicamente não vai produzir. Sim. Então, quando o produtor ele pensa em qualidade de leite, aumento da produção, ele automaticamente pensa no bem-estar e conforto dos animais. Então, sim, os animais não são maltratados, eles são muito bem tratados, as propriedades, eu tenho propriedades que têm carinho, que chama a vaca por nome, que sabe qual que é qual. Então, assim, os produtores, eu visto essa camisa porque eles realmente estão preocupados em cuidar desses animais. Eu tenho até uma posição cristã sobre isso, sabe? Que eu acredito que Deus, ele deu todos os animais para que... E o homem, ele é um ser um pouco mais especial do que esses, e a gente pode utilizar disso e desde que... Tá aqui, é o nosso alimento. Os animais são os nossos alimentos. Deus nos deu ele como alimento. Sim. Mas com carinho, com respeito, com forma. Eu vou, né? Eu não tenho como... Agora não pode mais comer vaca, não pode mais comer. Por que eu vou fazer? Vou soltar no mato? Vai criar chimarro solto por aí? Não existe. Não Isso existe. aqui serve para alimentação. Cadeia alimentar, mas, que nem você falou, a gente precisa tratar os animais com Com respeito. respeito. Isso. Chegou aqui meu ponto eletrônico tá me avisando que a Anitta entrou em contato com o nosso podcast aqui com o Conectagro e ela tem uma pergunta para Patrícia sobre produção de leite. É com você, Anitta. Opa, Opa. sou. Anitta, tá sem som lá, Anitta. Faz favor. Só um pouquinho aqui, a Anitta tá ao vivo aqui com a gente. Existe também a questão, além do ruralista, né, agropecuária, criação de gado. Hoje em dia, no Brasil, existe mais gado do que gente. Existe mais gado do que gente. Eu estava estudando isso hoje para poder me meter nesse assunto e eu vi que existe mais cabeça de gado que cabeça de pessoa. E aí a gente vê como o nosso consumismo está sendo exagerado e desnecessário. Porque não seria mais, então... e aí acontece isso, né? Você vai, compra, tem aí churrascaria, restaurante, vai, tudo... tudo que a gente tem oferecido de maneira exagerada, né? Tudo tem muito, tudo é muito. Aí a gente joga tudo fora. E essas coisas que jogam fora, elas custam para a gente. Para quem não sabe, essa parte eu estudei, de maneira bem simples, tá? O peido de uma vaca, ele é muito poluente para o nosso ar. Então, a cada vaquinha que está ali soltando seus gases é um dano para o meio ambiente gigantesco. Por isso eu diminuí. As pessoas pensam, você... sempre que eu falo que eu mudei a minha alimentação, eu não sou 100% vegana, porque eu acho que as pessoas não conseguiriam aderir a essa 100%, a esse radicalismo. Então, por isso eu sou o reflexo do que eu gostaria que as pessoas fossem. Mas eu acho que deveria existir um incentivo, por exemplo, para se criar a quantidade de cabeça de gado que se cria hoje, se gasta uma quantidade de água que, se essas empresas estivessem pagando toda essa água no valor que realmente essa água merecia ser paga, deve ser paga, a carne não seria nesse valor. Seria muito mais cara. E aí Daí o pobre não pode comer carne. É tão grande a agropecuária, né, como a gente tem hoje. A gente teria também... Não, pausa isso, faz favor. Produzir coisas da terra, Não, né? ela quer
ela quer que aumente o preço da carne para desestimular. Ou seja, o pobre não vai comer carne, o pobre vai comer alface. O rico vai continuar comendo a carne, mas isso desestimula a produção. Ela Os estudou. alimentos que as pessoas... Continue. Vamos terminar aqui, vamos Agora ver esse já. comentário, né? Agora tá... que são usados para alimentar o boi, a vaca, e etc., eles poderiam alimentar a gente por muito tempo. Então, será que a gente não conseguiria delimitar um limite, uma quantidade, uma razão, né? Usar com a cabeça, com a razão, o quanto realmente é necessário? Vamos produzir com consciência. Será que não seria melhor, então, a gente fiscalizar a quantidade que está sendo produzido, a quantidade que está sendo vendido? É difícil as mudanças porque as pessoas estão acostumadas com um tipo de vida. Mas é difícil, mas nenhuma mudança é fácil. A partir do momento que a gente vai aplicando, a gente consegue mudar. E aí a gente conseguiria diminuir a quantidade. Pode parar com essa besteira aqui, Joe. Obrigado. Vai deixar o nosso host nervoso aqui. É que assim, ó, dentre as besteiras que foram faladas, não, de alguma forma entendo qual que é o pensamento dela. É um pensamento muito curto, que é o pensamento de muita gente que não deveria estar se metendo a falar essas coisas. Tem um momento, na verdade, nessa fala, que ela fala assim: a vaca não dá leite, porque para a vaca dar leite, assim como as mulheres, elas precisam ter um filho. E elas precisam, então... Só que ela fala que precisa estar grávida, né? Não, então ela precisa estar parida. Uhum. Como que essa vaca não para de dar leite? Bom, primeiro de tudo, errada totalmente ela não está. Ó. Uma vaca, para produzir leite, precisa ter parido. Certinho. Ponto pra Anitta. Um ponto pra ela. Não é tão... Tá. Enfim. Mas, a cadeia do leite hoje... A vaca pariu, ela é estimulada a ordenhar. Por quê? Quando tá lá na natureza, a vaquinha lá que teu sogro às vezes cria, que minha família cria, o bezerrinho vai lá, bebe, Mama um pouquinho, para. E na produção de leite, a gente estimula esse animal. Ou seja, a gente ordenha esses animais 2, 3 vezes por dia. Eles são animais geneticamente melhorados. Ponto. Geneticamente melhorados é escolher geneticamente animais para produção de leite, né? E isso vem aumentando. Não é hormônios, não é nada disso. São animais geneticamente melhorados. Vamos falar, por exemplo, da raça holandesa, que é especialista, né? Ela é para produzir leite e ela é estimulada. Então, quando você está estimulando, lá na chácara, lá do teu sogro, lá da minha família, se você não desmamar o bezerro, ele continua mamando. Uhum. E a vaca continua dando leite. Então, é natureza. Sim. É natural. Só que na produção de leite é uma produção em grande escala. Então, você ordenha os animais 2 vezes por dia, que seria o que o bezerro bebe 2 vezes por dia. Às vezes, o bezerro até mais, que ele vai lá, mama um pouquinho, volta, mama um pouquinho. Mas não é nada que não seja da fisiologia do animal, né? Leite, eu gosto de frisar muito, leite é um alimento saudável, sim. Ele só não vai ser saudável se você for intolerante à lactose e se você tiver alergia à proteína do leite. Aí não é recomendado que você consuma. Mas se você não tem nenhum problema de intolerância e não tem problema de alergia, é um alimento extremamente nutritivo, que mata a fome, que tem nutrientes, né? Até é bem legal depois, peço para a produção me alcançar o meu celular ali, tá em uma campanha agora. Consegue lá, Camille, pra gente? Por favor, que eu não lembro o nome da... Obrigada. Deixa eu pegar aqui. Acho que é A Vida Pede Leite. Deixa eu só confirmar se é assim o nome do movimento. Sabe que esses dias atrás aí teve um governo que só porque tomou um copo de leite, porque era uma campanha, né, pra melhorar ou pra aumentar o consumo de leite, etc., foi chamado nazista. Daqui a pouco teremos um podcast nazista aqui agora. É o que me faltava mesmo. Né, progressistas, enfim. O movimento chama
A Vida Pede Leite. E é uma iniciativa, assim como a gente tem marcas de roupas, a Coca-Cola da vida, a Heineken da vida, tem influencers no digital postando e promovendo, né, o consumo de tudo que a gente imagina, né? Hoje a gente tem influencers que promovem o consumo de tudo, Sim. tanto de alimento quanto consumo de produtos e afins. É uma iniciativa para incentivar o consumo de leite. Porque sim, gente, o leite ele é um alimento saudável. O que não é saudável, é porque o leite é inflamatório. Inflamatório é o Doritos lá que a gente come, porque a Doritos não tá patrocinando a gente. Não, pode ainda, falar, pode podemos falar, né? É o Doritos, é aquele alimento ultraprocessado que a gente come. Aquilo é inflamatório. Sim. Ou que não faz tão bem para a saúde. O leite não. Tanto que a gente tem um leite que não tem nem conservantes no mercado, que é o Naturale, que ele só é um leite pasteurizado, tem conservantes. Então, é um alimento extremamente rico, que deveria ser valorizado, e esse movimento, A Vida Pede Leite, veio justamente nas redes sociais entrar como um incentivo. Sabe Mostrar que os benefícios. eventualmente, assim, a gente vê assim, o ovo é o vilão, daí daqui a pouco o ovo é bom, daí o ovo dá colesterol, daí o ovo não é colesterol. O leite tem mais ou menos esse mesmo caminho, Sim. assim, sabe? Eu me lembro que, bom, quando eu mais novo, assim, eu sempre tive muito costume de tomar leite, tomava Nescau, Toddy, leite puro, virava o leitão, leite gelado, assim, tomava, sempre. Aí depois de um tempo, eu lembro de um movimento que começou a acontecer, que a justificativa era a seguinte: nenhum outro animal, depois da sua tenra infância, toma leite, a não ser o homem, que depois consegue industrializar e bababá. Mas eu acho que sim, daí depois de um tempo, né, que daí quando eu comecei a pensar com a minha própria cabeça e as coisas também foram mudando, sei lá, acho que se eu botar um pouco de leite pro meu cachorro, ele tem 7 anos, eu acho que ele vai tomar, ele só não toma porque não é dado, porque é difícil pra eles, porque eles não vão lá numa caixinha no mercado e tomam, porque senão eles tomariam. Inclusive o pediatra das minhas filhas, ele fala, gente, dê Nescau, dê Toddy, com batido no leite, incentiva eles a tomar leite porque é a maior fonte de cálcio que elas vão ter. E o cálcio até uma idade só que ela vai ficar nos ossos, absorve pelos ossos, né? Depois não mais. E hoje, todo dia acordo, tomo meu cafezinho com leite, minhas meninas tomam coisa batida com leite, sobremesa com leite, me amarro. Tanto assim que a gente tem uma linha de leite, que é o leite A2. Esse leite A2, ele não tem a caseína, não quero falar besteira, mas ele, enfim, ele é um leite também geneticamente selecionado, então são animais que produzem leite A2, que ele é um leite de melhor digestão. Então, ele, em vez de ser leite A1, A2, ele só é leite A2. Porque essa primeira, né, sigla ali, ela é um componente que tem naturalmente no leite que dificulta a digestão. Sim, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de digerir o leite. Da mesma forma que tem pessoas que têm dificuldade de digerir o feijão. Glúten, não sei, né? E, enfim, né? E aproveitando, né, porque aqui o nosso podcast é de muita cultura, conhecimento em todas as áreas. Você sabe que o fato de eu ser advogado, ele me dá respaldo a falar sobre todas as áreas, né? Então eu posso falar sobre qualquer coisa. Inclusive sobre medicina, né? Se eventualmente você está lendo, se você está assistindo isso aqui e tem intolerância à lactose, saiba que a intolerância à lactose, ela é sazonal. Você pode estar tendo nesse momento, mas não ter depois. Isso, estresse, alguma coisa, alguma mudança fisiológica no teu corpo, pode ter lá ativado ou desativado as enzimas que fazem esse processamento no teu corpo, mas a intolerância à lactose, ela vai e volta. Então, tem intolerância à lactose, faz muito tempo que não tome. Tome, experimente tomar um pouquinho agora, pode ser que E às passe. vezes, assim, tem pessoas que... A gente tá falando aqui de pessoas que não foram no médico, não foram no nutricionista, não fizeram exame pra saber, né? Eu acho que eu tenho intolerância à lactose. Não, às vezes só tem um pouquinho de dificuldade em digerir essa primeira caseína, se eu não tô enganada, quero falar besteira. Então, você consuma um leite A2, que é um leite de melhor digestão. Né? Então, muitas vezes a gente acha que tem intolerância à lactose. Não tô dizendo aqueles pessoas que foram no profissional e que realmente foram. Não, eu tô falando com essa porque eu sou advogado, eu posso falar sobre qualquer coisa, não tem problema. Eu não tô podendo levar um processo, não, porque não tá dando. Apesar que agora, né? Não, agora você cola na minha. Mas, então, muitas vezes a pessoa acha que tem uma intolerância à lactose, mas na verdade ela só tem uma dificuldade de digerir, né, essa proteína. Mas... Quer fazer um teste de intolerância à lactose?
compra uma caixa de 12, toma os 12, numa pegada. Se passar mal, é porque tem intolerância, né? Daí é meio bem provável, né? Se não Porque passar, também, não tem intolerância, né? Tá aí o teste. né? É bem provável que tem, né? Que ninguém aguenta digerir tanto leite assim, né? Mas, assim, o leite é um alimento saudável que eu defendo. Eu cresci bebendo leite, né? Eu bebo leite todos os dias, no meu café da manhã. Às vezes, no dia a dia, eu acabo comendo muito mais leite, porque eu como iogurte, como Sim. queijo, né? Do que literalmente bebendo o copão de leite. Mas o leite tá presente na nossa cultura, né? Que nem quando você me falou sobre a ideia do podcast, a gente trazer parte cultural de nós que somos do interior, né? Somos do meio do mato. O leite está presente na nossa cultura. Sim. O leite está presente nas nossas refeições, nas nossas receitas, no nosso famoso pão de queijo, que é conhecido internacionalmente. O queijinho da colônia, né? O da queijinho colônia, colonial. queijinho frescal, né? Então, assim, o leite, ele também é cultural. E o leite, né, ele é um alimento que pode matar a fome de muita gente, Sim. né? Então, eu defendo com unhas e dentes e não deixo de beber leite. Nunca tive problema com intolerância. Às vezes a galera toma umas cachaças no final de semana, daí Exagera. é o leite que dá dor de barriga, né? Daí é culpa do leite, né? Exatamente. E assim, voltando ainda a um assunto lá que nós estávamos falando um pouco mais sobre gestão, eu, assim, do que eu vivenciei aí um pouco na minha prática profissional, é que há um funil, diminuiu muito com o aumento da tecnologia, que era uma questão trabalhista que envolvia as leitarias, né? Por quê? E aí depois você como gestora aí dessa situação, você me confirma isso. Fazia uma primeira ordenha de manhã, fazia uma outra ordenha no período da tarde, e o intervalo era muito grande. Sim. Então você não pode ter um intervalo maior do que 2 horas entre os dois períodos. E aí acontecia que o funcionário ficava de varde, porque não tinha o que fazer, e depois ia trabalhar mais 4 horas depois, mas aqui no meio dessa lacuna passou as 2 horas que ele tinha. Então, computou tudo como trabalho e lá no final deu horas extras, inclusive até superando as 2 horas extras permitidas, né? Claro, entendo isso como direito trabalhista, assim como todo direito, ele tem que servir para um território nacional gigantesco, então tem que se adaptar a tudo isso. Não são os grandes centros lá que vão sofrer em relação a essas questões trabalhistas da leitaria, porque isso é específico rural em alguns locais rurais. E acredito que, bom, depois com a reforma trabalhista deu para dar pensar um pouquinho melhor esse formato, e acredito que com a tecnologia envolvida nisso, também, né, pode regular essa situação. O que você vivenciou na prática disso? Então, hoje algumas propriedades ainda continuam, né, tendo as suas ordenhas, né, seja ela em equipamentos de ordenha, carrossel, mas as propriedades acabaram se ajustando e passando a ter turnos, né? Porque quando a gente fala em propriedade do leite, não é só ir lá tirar o leite da vaca, 4 horas da manhã, termina 8 da noite e volta de tarde. Não, tem muito mais coisa, gente. Tem recria para cuidar, tem as bezerras, tem trato, né? Tem uma infinidade de coisas. Serviço dentro da fazenda é o que não falta, né? Tem muito trabalho. Então, algumas propriedades adotaram o sistema de turno, né? Então, justamente por causa disso, conseguiram se adequar. Algumas propriedades têm terceira e quarta ordenha, né? Ordenha, mas a maioria são 2 ou 3 ordenhas. Então, ajustaram suas equipes dentro de turnos. Então, muitas vezes as fazendas têm turno de manhã, e pega de madrugadinha, vai até próximo da hora do almoço, e aí outro turno na tarde. O que a gente tá vendo muito na prática, começando a ver aqui na nossa região, ali nos Campos Gerais, aqui na região aqui de Irati também, é optar pelas ordenhas robotizadas. Primeiro ponto, a mão de obra no campo tá muito escassa. A gente viu um movimento muito grande, né, até da minha juventude, né, da minha galerinha, da galerinha um pouquinho mais velha que nós, que sempre achou o trabalho no campo cansativo e pesado. E começou, não, vou estudar para trabalhar na cidade. E hoje a gente tá vendo que existe uma lacuna muito grande, a gente tem muito trabalho e pouca mão de obra.
Porque o pessoal optou em ir para as indústrias e procurar Trabalhar na trabalho firma, na ao invés de firma, ficar numa na fazenda. cidade, em vez de ficar na fazenda. Então, hoje a gente vê o movimento das propriedades pensando em ordenha robótica para flexibilizar um pouco mais. Uhum. Eu digo assim, Arturo, não adianta dizer para você que você vai montar uma leiteria, vai comprar um robô e vai pra praia, ficar 30 dias lá e voltar, E que o deixa carinha vai fazer tudo sozinho. Não, mas ele vai flexibilizar o horário. Então, em vez de eu ter um turno que precisa começar 4 horas da manhã na ordenha, e ele vai ficar, esse funcionário full time, 4, 5 horas dentro do fosso de ordenha, ordenhando os animais, eu posso ter um funcionário que vai chegar horário meio que comercial, que vai lidar com o manejo em volta, vai lidar com o manejo do robô, mas sem ter aquele horário enrijecido. Uhum. De entrar 4 horas, termina às 8, de entrar 4 horas da tarde, termina às 8 da noite. Uhum. Então, a ordenha robótica, eu vejo que é um movimento que na nossa região está crescendo. Os produtores estão buscando essa tecnologia justamente por causa disso, para flexibilizar. Ou seja, Patrícia, não precisa de ninguém? Não, claro que vai precisar. Sim. Porque os animais precisam, né? Você precisa tratá-los, você precisa cuidar da saúde deles, precisa, né, alimentá-los, tudo, mas você consegue flexibilizar um pouco a propriedade. Então, a gente pode ter uma rotina mais flexível, ter um pouco menos de pessoas, porque em vez de ter 3 pessoas, por exemplo, dentro do fosso de ordenha ordenhando, naquele turno, a gente pode ter uma pessoa cuidando dos animais, cuidando do robô, atendendo, dando uma olhadinha. Então, essa é uma solução que eu vejo que a tecnologia pode trazer para as fazendas. E trazer um pouquinho também de qualidade de vida. Principalmente para aquele pequeno produtor que é ele que ordenha. Uhum. Então, quando a gente está falando em pequeno produtor que tem ali 30, 50 vacas, normalmente ele não tem funcionário. Se ele tem um peão lá que ajuda ele, é um funcionário que dá uma mão, que faz uma cerca, mas quem está dentro do fosso todo dia é ele. E ele já tá cansado Sim. de todo dia. Porque, assim, a propriedade leiteira é cansativa. Porque é todo dia. É domingo, é feriado, é Natal. Sabe que a vaca eu não tira tinha férias. uma turma assim de cliente, amigos, clientes, né? Que eles pegavam na partida quando eu falava, ser agricultor é fácil, você monta num trator, planta tudo, dali 3 meses você monta no trator pra colher e deixa lá o negócio rendendo e ganhando dinheiro pra você. É bom, o difícil é mesmo ser pecuarista, não tem como desligar os bichos no final de semana. Não dá pra apertar o botão lá, não, feriadinho aqui eu vou pra praia, deixa eu desligar eles aqui. Ser agricultor tem vida mansa. Nossa, mas pegavam na partida Não, comigo na partida, que... né? Porque Deus tem livre. um probleminha chamado tempo, né? Também. Que Cada um aí com a você- sua, mas isso é... Mas a realidade de quem trabalha com pecuária é isso mesmo, né? Então, ela é uma rotina cansativa, exaustiva, repetitiva, né? Então, às vezes, para você encontrar um colaborador que esteja disposto a morar na tua fazenda, muitas vezes por questão de logística, ordenhar 4 horas da manhã é complicado. Agora, quando a gente fala assim, que eu preciso de um colaborador na fazenda para trabalhar com a ordenha robótica, não te muda um pouquinho o pensamento? Já. Você vai gerir mais números, você vai gerir dados. Você já não pensa no cara sujo Você de já não barro, pensa né? no Você já sujo pensa de no cara já barro. um pouco mais alinhadão. O cara todo né? sujo de bosta, não, você já muda a visão. Mas na verdade, pode ser o cara é o mesmo. Uhum. O que muda é o sistema da fazenda. Então, assim, eu vejo muito que aqui na nossa região, tem regiões no Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que a ordenha robótica está muito difundida, né? Que tem... Toda colônia tem ali 3, 4 robôs. Cada bairro tem os seus robôs, né? Porque a gente vê Rio Grande do Sul, por exemplo, uma região que eu visitei lá, são regiões com propriedades pequenas, familiares, que não tem tanta área agricultável, chão muito dobrado, tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar com agricultura, e são, né, então a gente tem mais pecuaristas, e são vários pecuaristas. Então lá a gente não ouve falar muito, tem, mas é mais raro um pouco, não ouve falar muito de propriedades com 500, 600, 1.000 cabeças. A gente fala muito de propriedade de 150, 150, né? Então,
nessas regiões, por exemplo, tem muita ordenha robótica. Uhum. Né? Tem muito robô, porque são os proprietários que estão na atividade. Então, eles buscam um pouquinho de qualidade de vida também. Eles buscam... até tem um produtor que ele fala assim, quando eu era leiteiro, a gente nunca podia assistir o jogo do Flamengo. Porque era 4 horas da tarde no domingo, eu tinha que estar na ordenha. Depois de ordenhar, colocar a ordenha robótica, agora você chega lá, ele sabe quem que fez o gol, assistiu o jogo inteiro, né? Porque legal. ele consegue ir lá assistir o jogo dele volta de tarde, dá uma olhadinha no robô, dá uma olhada nas vacas. Mas não deixa muito mais flexível. Tem que viver também, né? E é bom que o pessoal conheça esse tipo de história. E, Paty, já encaminhando mais ou menos o nosso papo aqui pro fim, que começa a dar o horário aqui, eu queria fazer uma pergunta, vai fugir um pouco da prática leiteira, mas você me falou no meio da conversa, e eu sei que você vive num meio de cooperativa. Sim. Sei que você conhece muito, você trabalhou com produtores cooperados, você hoje trabalha visitando esses cooperados da mesma forma. Me fala da tua experiência com o cooperativismo, o que que você vê, aonde que você vê que isso encaixa, o que que você acha do movimento cooperativista? Então, que nem a nossa região ali, Castro, Carambeí, Araputi, que é o ABCW que a gente fala, Vitimarsum, são regiões que tem um cooperativismo muito forte. Eu gosto muito porque a gente, pensando em cooperativismo, a gente consegue ganhar força, né? Os produtores conseguem ganhar força. Então, eu tenho vários produtores, eu consigo reunir essa produção, eu consigo negociar mercado, né? Então, sim, eu gosto muito do movimento cooperativista. Eu acho que a gente deveria ter difundido por todo o Brasil, que ainda não é por todo o Brasil. A gente tem algumas cooperativas muito grandes, mas algumas regiões que a gente não tem cooperativismo, né? Mas eu acho um movimento, assim, muito válido para auxiliar esse produtor e principalmente eu acho que quando fala um pouquinho de gestão, porque assim, quando a gente pensa em cooperativa, a gente a parte jurídica, por exemplo, muitas vezes o produtor ficaria perdido de onde recorrer quando ele tivesse um problema jurídico. A cooperativa faz esse movimento, faz essa conversa jurídico-produtor, as próprias cooperativas às vezes têm ali o seu jurídico, ou, né, auxiliam o cooperado. Então, eu acho que essa parte administrativa, assim, auxilia muito. Tanto em quesito de negociações, né? Tipo, ele tem um poder de compra, né? Quando ele tá na cooperativa, né? Poder de venda, principalmente seja da produção de soja, seja da produção de leite, mas principalmente esse respaldo, né, administrativo, ou seja, contábil, seja ali no setor de RH, do departamento pessoal. Eu gosto muito desse movimento cooperativista para auxiliar o produtor, né, fazer essa ponte entre tirar as dúvidas. Então, eu acho muito útil na prática. No que eu trabalhei aí, no que eu trabalho, né, relacionado ao agronegócio, eu pude aprender, pude conversar com boas pessoas, bons cooperados, pessoas que entendem de cooperativismo. Tivemos aula excelente de cooperativismo, né, no MBA. E assim, na minha opinião, precisava ter cooperativismo na sala de aula para as crianças. Deveria começar essa cultura do cooperativismo. E cenas para os próximos capítulos, na minha singela opinião, para você que está na sua casa reclamando do socialismo, para você que está na sua casa reclamando do capitalismo, há uma saída para tudo isso que se chama cooperativismo. E vou guardar, sem spoiler para vocês, um dia quando eu tiver a oportunidade eu falo para vocês como, onde e porquê, dessa forma acredito que daria certo. Paty, obrigado. Eu que agradeço. Pela tua visita aqui, obrigado pelo teu deslocamento. Você viajou lá de Castro até aqui pra gente falar sobre isso. Putz, você tem que falar quando você... Meu pai me ensinou assim, que você tem o direito de falar sobre um assunto quando você estudou ou quando você viveu. E você tem o direito de falar sobre o que você falou aqui porque você estudou e viveu. E ter uma pessoa com esse teu conhecimento, com essa tua bagagem para falar sobre o assunto, engrandece muito o nosso podcast. Obrigado mesmo pela tua disposição de vir até aqui. Obrigado ao Charles, marido da Paty, que veio aqui acompanhá-la também, está presente aqui no Conecta.
portas abertas, sempre quando quiser, precisar de qualquer coisa, sempre muito bem-vinda aqui na nossa casa. Eu que agradeço, eu acho que a gente poderia passar a noite falando sobre agronegócio, a gente nem viu a hora passar, né, falar sobre agro, vaca, leite, né, mas eu acho muito importante, parabéns pela iniciativa. Obrigado. De vocês montarem um podcast descontraído pra gente falar sobre a vivência do dia a dia, acho isso extremamente válido, principalmente trazer um pouquinho pro pessoal da cidade o que é o agronegócio, né, pra gente desconstruir aquela imagem que a gente tem do agronegócio, aquelas grandes indústrias, grandes propriedades, porque o agro não é só isso, né, o agro é imenso. E eu agradeço o convite, precisando, só dar um grito. Sempre bem-vinda. Turma, obrigado da presença de todos vocês. A gente faz ainda aqui mais um merchanzinho aqui da empresa onde a Paty trabalha, de Laval. E ainda, lembrando vocês que Putz, agora eu com o meu... Peraí, eu com o meu produtor, vamos lá. Primeiro nós fizemos aqui mais um jabazinho aqui em relação a De Laval, onde a Paty trabalha. Procurem nas redes sociais, procurem no Instagram. De Laval no Instagram, pode ser? Procura lá no Instagram, tem em algum lugar lá do nosso perfil, tá marcado o perfil da Paty. Você vai encontrar o perfil dela, o perfil da De Laval. E também agradeço mais uma vez aqui na figura do meu amigo Emiliano, da minha amiga Maria Inês, ao Conecta Hub. Fica aqui na Rua da Liberdade, número 740, em Irati. O primeiro e único e maior coworking de Irati, região, onde está situado nosso estúdio, o Smack Sabores, meu escritorinho e ainda mais outras pessoas aqui, outros coworkers que trabalham com a gente. Turma, muito obrigado. Até semana que vem.